Meu nome é Cheryl, tenho 32 anos e moro em Boston com minha linda filha, Lily. Construí uma empresa de tecnologia do nada, transformando-a em um empreendimento multimilionário. Mesmo assim, minha família ainda me vê como a maior vergonha deles. Na festa de 40 anos dos meus pais, meu pai me chamou publicamente de a desgraça da família e me mandou embora. Eu simplesmente disse tudo bem e saí com dignidade. O que eles nunca perceberam é que vinham vivendo secretamente da minha fortuna de 10 milhões de dólares há anos. Se você já lidou com familiares que só valorizavam você pelo que você podia oferecer, deixe um comentário abaixo me dizendo de onde você está assistindo, clique em curtir e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de sobreviventes que transformaram dor em poder. Cresci em uma família de classe média aparentemente perfeita no subúrbio de Massachusetts. Nossa casa colonial branca com persianas azuis parecia saída de uma revista sobre o sonho americano. Meu pai, James, trabalhava como gerente de banco, e minha mãe, Margarete, era professora de ensino fundamental em meio período e priorizava estar em casa quando meu irmão mais novo, Thomas, e eu voltávamos da escola. De fora, tudo parecia idílico. Dentro daquelas paredes, no entanto, vivia uma família com expectativas rígidas e amor condicional. Meus pais valorizavam a tradição, as aparências e seguir sua visão específica de sucesso. Papai governava nossa casa com uma vontade de ferro disfarçada de orientação paterna. Mamãe nunca o contradizia, preferindo a paz ao confronto. Ela me lançava olhares solidários quando ele criticava minhas escolhas, mas nunca me defendia. A escola veio naturalmente para mim. Eu me destacava em matemática e ciências, tirando notas máximas enquanto participava de competições de clube de xadrez e programação de computadores. No ensino fundamental, eu já desenvolvia programas de software simples que impressionavam meus professores. Meus pais comemoravam minhas conquistas acadêmicas, mas sempre com ressalvas. Se você se esforçasse tanto assim na sua aparência, minha mãe suspirava quando eu recebia prêmios acadêmicos. Computadores são bons por enquanto, mas você precisa se concentrar em encontrar um marido adequado na faculdade, meu pai me lembrava regularmente. Enquanto isso, meu irmão mais novo, Thomas, tinha dificuldades acadêmicas, mas se destacava no futebol americano e em fazer amigos. Ele era charmoso, convencionalmente atraente e personificava tudo o que meus pais valorizavam. Quando ele mal passava de ano, eles contratavam tutores. Quando ele se metia em encrenca por causa de pegadinhas, eles chamavam isso de meninos sendo meninos. Era impossível não notar o padrão duplo. Thomas está perpetuando o nome da família, papai dizia sempre que eu apontava a injustiça. O caminho dele é diferente do seu. Apesar do claro favoritismo deles, persisti em seguir minha paixão por tecnologia. Ganhei uma bolsa integral para o MIT, o que deixou meus pais, relutantemente, orgulhosos. Eles se gabavam para os amigos sobre minhas conquistas acadêmicas, enquanto, em particular, me incentivavam a ingressar em irmandades e conhecer rapazes adequados. No meu segundo ano, conheci Jack Williamson em uma aula avançada de ciência da computação. Ele era brilhante, carismático e compartilhava da minha visão de como a tecnologia poderia transformar indústrias. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente compreendida. Nosso relacionamento progrediu rapidamente, construído com base em sonhos compartilhados e conexão intelectual. Quando levei Jack para casa durante as férias de inverno, meus pais imediatamente o trataram com frieza. Sua abordagem criativa à vida, pais artistas e falta de interesse em carreiras tradicionais em finanças o tornavam inadequado aos olhos deles. Ele não tem perspectivas, declarou meu pai depois que Jack foi embora. Você pode fazer melhor. Ignorei a desaprovação deles, aprofundando-me ainda mais no meu relacionamento com Jack, ao mesmo tempo, me destacando nos estudos. Passávamos noites intermináveis programando juntos, desenvolvendo ideias que pareciam revolucionárias. No último ano, éramos inseparáveis e fazíamos planos para uma startup depois da formatura. Então descobri que estava grávida. O método anticoncepcional falhou e, de repente, nosso futuro cuidadosamente planejado foi lançado no caos. O choque inicial de Jack se transformou em pânico e, finalmente, em abandono. Suas últimas palavras ainda ecoam em meus ouvidos: não posso ser pai agora. Minha carreira está apenas começando. Você deveria cuidar dessa situação. Quando contei aos meus pais, a reação deles foi explosiva. Exigiram que eu me casasse com Jack imediatamente.
Quando expliquei que ele havia ido embora, eles adotaram a posição de apoio, adoção. Você não vai jogar fora seu futuro por esse erro, disse meu pai, com a voz mortalmente calma. Existem famílias boas que podem dar a esta criança o que você não pode. Pense na sua reputação, acrescentou minha mãe. Mãe solteira? Você nunca encontrará um marido de verdade depois disso. A certeza deles de que eu fracassaria como mãe solteira só fortaleceu minha determinação. Eu sempre segui as regras deles, busquei a aprovação deles e tentei equilibrar meus sonhos com as expectativas deles. Mas isso era diferente. Este era o meu filho. Vou ficar com este bebê, disse-lhes firmemente. Com ou sem o apoio de vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho. Então você não é mais nossa filha. Pegue suas coisas e saia daqui. Minha mãe chorou, mas não disse nada para impedi-lo. Thomas parecia desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Em uma hora, eu estava arrumando minhas coisas no meu Honda Civic usado, grávida e sozinha aos 22 anos. Mudei-me para um minúsculo apartamento estúdio perto do campus, aceitei trabalhos extras de programação e organizei meu último semestre para acomodar minha gravidez. Contra todas as probabilidades, dei à luz Lily em maio e me formei com honras 2 semanas depois, carregando minha filha recém-nascida pelo palco enquanto recebia meu diploma. Ninguém da minha família compareceu. O primeiro ano após a formatura foi o mais difícil da minha vida. Consegui um emprego de nível básico em programação em uma pequena empresa de software que oferecia horários flexíveis e plano de saúde básico. O salário mal cobria o aluguel, a creche e as necessidades básicas, mas era um começo. Todas as manhãs, eu deixava Lily em uma creche domiciliar administrada por uma senhora idosa chamada Senhora Garcia, que cobrava menos do que os centros comerciais e tratava Lily como se fosse sua própria neta. Depois do trabalho, eu corria para buscá-la, alimentá-la e banhá-la, e então passava momentos preciosos brincando e lendo para ela antes de dormir. Assim que ela adormecia, meu segundo dia de trabalho começava. Entre 21 horas e 2 horas da manhã, trabalhei no desenvolvimento do meu próprio aplicativo, movida a café e determinação. A ideia surgiu durante a gravidez. Percebi como as informações sobre saúde para gestantes eram fragmentadas, com dados espalhados por diversas plataformas e provedores. Meu aplicativo, inicialmente chamado MonConnect, integraria todos os aspectos da saúde materno-infantil, permitindo o compartilhamento seguro de informações entre pacientes e diversos provedores. Durante o dia, eu escrevia código para softwares corporativos. À noite, construía meu sonho linha por linha, enquanto minha filha bebê dormia ao meu lado. Quando a exaustão ameaçava me dominar, eu olhava para Lily e encontrava um propósito renovado. Ela merecia mais do que uma vida de luta constante. Após 6 meses de desenvolvimento, eu tinha um protótipo funcional. Comecei a abordar investidores, confiante no meu produto, mas despreparado para suas atitudes desdenhosas. Um capitalista de risco riu quando mencionei ser mãe solteira. Como é possível administrar uma startup e criar um filho sozinha? Perguntou ele, sem se dar ao trabalho de esconder seu ceticismo. Volte quando tiver um cofundador com experiência em negócios, de preferência homem. Rejeição após rejeição se acumulava. Minhas economias minguaram. Eu estava prestes a desistir quando conheci Linda Saunders, uma ex-executiva da área da saúde que se tornou investidora e se especializou em tecnologia médica. Ao contrário de outros investidores, ela se concentrou inteiramente no meu produto, fazendo perguntas perspicazes sobre funcionalidade e escalabilidade. No final da nossa reunião, ela pediu para ver minha filha. Traga-a para nossa próxima reunião, disse Linda. Quero conhecer a inspiração por trás desta inovação. 2 semanas depois, com Lily, de 18 meses, balbuciando no colo, Linda me ofereceu $500 mil em financiamento inicial por 30% do capital da minha empresa, que eu havia renomeado para Next Gen Tech. Foi um acordo difícil, mas veio acompanhado de mentoria e conexões que se mostraram inestimáveis. Com o financiamento garantido, contratei 2 desenvolvedores e um consultor de saúde. Refinamos o produto, firmamos parcerias com 3 hospitais locais para testes beta e o lançamos 6 meses depois. A resposta superou nossas expectativas mais otimistas. Em 1 ano, estávamos em 30 hospitais em toda a Nova Inglaterra. Quando Lily completou 5 anos, a Next Gen Tech havia se expandido para incluir sistemas abrangentes de gestão de saúde para pacientes com doenças crônicas.
Nossa receita atingiu 8 dígitos. Recebemos. Meu nome é Cheryl, tenho 32 anos e moro em Boston com minha linda filha, Lily. Construí uma empresa de tecnologia do nada, transformando-a em um empreendimento multimilionário. Mesmo assim, minha família ainda me vê como a maior vergonha deles. Na festa de 40 anos dos meus pais, meu pai me chamou publicamente de a desgraça da família e me mandou embora. Eu simplesmente disse tudo bem e saí com dignidade. O que eles nunca perceberam é que vinham vivendo secretamente da minha fortuna de 10 milhões de dólares há anos. Se você já lidou com familiares que só valorizavam você pelo que você podia oferecer, deixe um comentário abaixo me dizendo de onde você está assistindo, clique em curtir e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de sobreviventes que transformaram dor em poder. Cresci em uma família de classe média aparentemente perfeita no subúrbio de Massachusetts. Nossa casa colonial branca com persianas azuis parecia saída de uma revista sobre o sonho americano. Meu pai, James, trabalhava como gerente de banco, e minha mãe, Margarete, era professora de ensino fundamental em meio período e priorizava estar em casa quando meu irmão mais novo, Thomas, e eu voltávamos da escola. De fora, tudo parecia idílico. Dentro daquelas paredes, no entanto, vivia uma família com expectativas rígidas e amor condicional. Meus pais valorizavam a tradição, as aparências e seguir sua visão específica de sucesso. Papai governava nossa casa com uma vontade de ferro disfarçada de orientação paterna. Mamãe nunca o contradizia, preferindo a paz ao confronto. Ela me lançava olhares solidários quando ele criticava minhas escolhas, mas nunca me defendia. A escola veio naturalmente para mim. Eu me destacava em matemática e ciências, tirando notas máximas enquanto participava de competições de clube de xadrez e programação de computadores. No ensino fundamental, eu já desenvolvia programas de software simples que impressionavam meus professores. Meus pais comemoravam minhas conquistas acadêmicas, mas sempre com ressalvas. Se você se esforçasse tanto assim na sua aparência, minha mãe suspirava quando eu recebia prêmios acadêmicos. Computadores são bons por enquanto, mas você precisa se concentrar em encontrar um marido adequado na faculdade, meu pai me lembrava regularmente. Enquanto isso, meu irmão mais novo, Thomas, tinha dificuldades acadêmicas, mas se destacava no futebol americano e em fazer amigos. Ele era charmoso, convencionalmente atraente e personificava tudo o que meus pais valorizavam. Quando ele mal passava de ano, eles contratavam tutores. Quando ele se metia em encrenca por causa de pegadinhas, eles chamavam isso de meninos sendo meninos. Era impossível não notar o padrão duplo. Thomas está perpetuando o nome da família, papai dizia sempre que eu apontava a injustiça. O caminho dele é diferente do seu. Apesar do claro favoritismo deles, persisti em seguir minha paixão por tecnologia. Ganhei uma bolsa integral para o MIT, o que deixou meus pais, relutantemente, orgulhosos. Eles se gabavam para os amigos sobre minhas conquistas acadêmicas, enquanto, em particular, me incentivavam a ingressar em irmandades e conhecer rapazes adequados. No meu segundo ano, conheci Jack Williamson em uma aula avançada de ciência da computação. Ele era brilhante, carismático e compartilhava da minha visão de como a tecnologia poderia transformar indústrias. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente compreendida. Nosso relacionamento progrediu rapidamente, construído com base em sonhos compartilhados e conexão intelectual. Quando levei Jack para casa durante as férias de inverno, meus pais imediatamente o trataram com frieza. Sua abordagem criativa à vida, pais artistas e falta de interesse em carreiras tradicionais em finanças o tornavam inadequado aos olhos deles. Ele não tem perspectivas, declarou meu pai depois que Jack foi embora. Você pode fazer melhor. Ignorei a desaprovação deles, aprofundando-me ainda mais no meu relacionamento com Jack, ao mesmo tempo, me destacando nos estudos. Passávamos noites intermináveis programando juntos, desenvolvendo ideias que pareciam revolucionárias. No último ano, éramos inseparáveis e fazíamos planos para uma startup depois da formatura. Então descobri que estava grávida. O método anticoncepcional falhou e, de repente, nosso futuro cuidadosamente planejado foi lançado no caos. O choque inicial de Jack se transformou em pânico e, finalmente, em abandono. Suas últimas palavras ainda ecoam em meus ouvidos: não posso ser pai agora. Minha carreira está apenas começando. Você deveria cuidar dessa situação. Quando contei aos meus pais, a reação deles foi explosiva. Exigiram que eu me casasse com Jack imediatamente.
Quando expliquei que ele havia ido embora, eles adotaram a posição de apoio, adoção. Você não vai jogar fora seu futuro por esse erro, disse meu pai, com a voz mortalmente calma. Existem famílias boas que podem dar a esta criança o que você não pode. Pense na sua reputação, acrescentou minha mãe. Mãe solteira? Você nunca encontrará um marido de verdade depois disso. A certeza deles de que eu fracassaria como mãe solteira só fortaleceu minha determinação. Eu sempre segui as regras deles, busquei a aprovação deles e tentei equilibrar meus sonhos com as expectativas deles. Mas isso era diferente. Este era o meu filho. Vou ficar com este bebê, disse-lhes firmemente. Com ou sem o apoio de vocês. O rosto do meu pai ficou vermelho. Então você não é mais nossa filha. Pegue suas coisas e saia daqui. Minha mãe chorou, mas não disse nada para impedi-lo. Thomas parecia desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Em uma hora, eu estava arrumando minhas coisas no meu Honda Civic usado, grávida e sozinha aos 22 anos. Mudei-me para um minúsculo apartamento estúdio perto do campus, aceitei trabalhos extras de programação e organizei meu último semestre para acomodar minha gravidez. Contra todas as probabilidades, dei à luz Lily em maio e me formei com honras 2 semanas depois, carregando minha filha recém-nascida pelo palco enquanto recebia meu diploma. Ninguém da minha família compareceu. O primeiro ano após a formatura foi o mais difícil da minha vida. Consegui um emprego de nível básico em programação em uma pequena empresa de software que oferecia horários flexíveis e plano de saúde básico. O salário mal cobria o aluguel, a creche e as necessidades básicas, mas era um começo. Todas as manhãs, eu deixava Lily em uma creche domiciliar administrada por uma senhora idosa chamada Senhora Garcia, que cobrava menos do que os centros comerciais e tratava Lily como se fosse sua própria neta. Depois do trabalho, eu corria para buscá-la, alimentá-la e banhá-la, e então passava momentos preciosos brincando e lendo para ela antes de dormir. Assim que ela adormecia, meu segundo dia de trabalho começava. Entre 21 horas e 2 horas da manhã, trabalhei no desenvolvimento do meu próprio aplicativo, movida a café e determinação. A ideia surgiu durante a gravidez. Percebi como as informações sobre saúde para gestantes eram fragmentadas, com dados espalhados por diversas plataformas e provedores. Meu aplicativo, inicialmente chamado MomConnect, integraria todos os aspectos da saúde materno-infantil, permitindo o compartilhamento seguro de informações entre pacientes e diversos provedores. Durante o dia, eu escrevia código para softwares corporativos. À noite, construía meu sonho linha por linha, enquanto minha filha bebê dormia ao meu lado. Quando a exaustão ameaçava me dominar, eu olhava para Lily e encontrava um propósito renovado. Ela merecia mais do que uma vida de luta constante. Após 6 meses de desenvolvimento, eu tinha um protótipo funcional. Comecei a abordar investidores, confiante no meu produto, mas despreparado para suas atitudes desdenhosas. Um capitalista de risco riu quando mencionei ser mãe solteira. Como é possível administrar uma startup e criar um filho sozinha? Perguntou ele, sem se dar ao trabalho de esconder seu ceticismo. Volte quando tiver um cofundador com experiência em negócios, de preferência homem. Rejeição após rejeição se acumulava. Minhas economias minguaram. Eu estava prestes a desistir quando conheci Linda Saunders, uma ex-executiva da área da saúde que se tornou investidora e se especializou em tecnologia médica. Ao contrário de outros investidores, ela se concentrou inteiramente no meu produto, fazendo perguntas perspicazes sobre funcionalidade e escalabilidade. No final da nossa reunião, ela pediu para ver minha filha. Traga-a para nossa próxima reunião, disse Linda. Quero conhecer a inspiração por trás desta inovação. 2 semanas depois, com Lily, de 18 meses, balbuciando no colo, Linda me ofereceu $500 mil em financiamento inicial por 30% do capital da minha empresa, que eu havia renomeado para Next Gen Tech. Foi um acordo difícil, mas veio acompanhado de mentoria e conexões que se mostraram inestimáveis. Com o financiamento garantido, contratei 2 desenvolvedores e um consultor de saúde. Refinamos o produto, firmamos parcerias com 3 hospitais locais para testes beta e o lançamos 6 meses depois. A resposta superou nossas expectativas mais otimistas. Em 1 ano, estávamos em 30 hospitais em toda a Nova Inglaterra. Quando Lily completou 5 anos, a Next Gen Tech havia se expandido para incluir sistemas abrangentes de gestão de saúde para pacientes com doenças crônicas.
Nossa receita atingiu 8 dígitos. Recebemos. O que nenhum deles sabia era que sua situação financeira vinha se deteriorando há anos. Meu pai fora forçado a se aposentar precocemente durante uma reestruturação bancária. Thomas tentará vários empreendimentos comerciais, todos fracassados, que esgotaram as economias dos meus pais. Sua casa, seus carros e a mensalidade da escola particular dos filhos eram muito superiores à sua renda real como gerente de vendas. Tudo começou com pequenos pedidos. Minha mãe ligou perguntando se eu poderia ajudar com a mensalidade escolar do filho de Thomas só por um semestre, enquanto ele se recuperava. Depois vieram as contas médicas do meu pai, não cobertas pelo seguro. Depois, os reparos na casa antiga deles. Todas as vezes, eles enquadraram isso como um empréstimo temporário. Eu concordei em todas as vezes, estabelecendo transferências que eles prometiam pagar quando as coisas melhorassem. Eles nunca o fizeram, e nenhum reembolso jamais veio. Nunca mencionei o dinheiro, encarando-o como uma forma de finalmente contribuir para uma família que me dera pouco apoio emocional. O que eles não sabiam era que eu havia comprado discretamente a hipoteca deles quando o banco estava liquidando os empréstimos. Eu havia criado um fundo fiduciário para os filhos de Thomas. Eu havia quitado integralmente as dívidas médicas dos meus pais, em vez de apenas a ajudar, como eles pensavam. No total, ao longo de 7 anos, eu havia fornecido quase 10 milhões de dólares para sustentar minha família, tudo sem que eles soubessem a extensão total. Fiz isso não por obrigação, mas porque acreditava que a família se apoiava mutuamente. Apesar da nossa história conturbada, eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria que Lily visse que generosidade e perdão eram pontos fortes, não fraquezas. O que eu não percebi foi que meu apoio silencioso permitiu que eles continuassem me vendo como o caso de caridade da família, mesmo dependendo inteiramente do meu sucesso. O convite para a festa de 40 anos de casamento dos meus pais chegou, gravado em papel cartão creme, claramente caro. Minha mãe ligou para dar continuidade, com a voz excessivamente alegre. Esperamos muito que você e a Lily possam vir, disse ela, enfatizando a sério como se estivesse surpresa por eles terem nos incluído. Senti uma onda de esperança. Talvez, depois de 7 anos de reconexão hesitante, isso representasse um verdadeiro ponto de virada. Talvez eles estivessem finalmente prontos para aceitar a mim e a Lily na família, pensei. Adoraríamos ir, respondi, já planejando nossas roupas. Há algo especial que você gostaria de presente? Minha mãe hesitou. Só a sua presença, querida. Mas se você quisesse contribuir com o custo do local, não nos oporíamos. Essas coisas são tão caras hoje em dia. O que ela não sabia era que eu já tinha recebido uma ligação do gerente do clube de campo, agradecendo por ter pago toda a conta do evento antecipadamente. Meus pais tinham reservado o local, mas eu tinha combinado de cobrir todos os custos sem o conhecimento deles. No fim de semana da festa, Lily e eu fomos às compras para encontrar os vestidos e presentes perfeitos. Aos 10 anos, Lily estava animada com seu primeiro evento formal em família. Selecionamos uma elegante moldura prateada com a data do casamento dos meus pais gravada ao lado da data de aniversário deles e a preenchemos com uma versão restaurada profissionalmente da foto original do casamento. Para minha mãe, adicionamos uma delicada pulseira de diamantes. Para meu pai, um relógio vintage semelhante ao que o pai dele tinha. Você acha que eles vão gostar mais de mim agora? Perguntou Lily enquanto embrulhávamos os presentes, sua pergunta inocente partindo meu coração. Eles gostam de você, querida, assegurei a ela, embora ambos soubéssemos que suas interações com ela sempre foram rígidas e formais. Eles apenas demonstram isso de forma diferente dos outros avós. Chegamos ao clube de campo pontualmente às 18 horas. O salão de baile estava lindamente decorado com flores, luzes cintilantes e fotos ampliadas da família em cavaletes espalhados por todo o espaço. Percebi imediatamente que nenhuma das fotos me incluía com mais de 18 anos, e nenhuma mostrava Lily. Minha mãe nos cumprimentou com beijos no ar. Cheryl, você está linda. E Lily, meu Deus, você cresceu. Seus elogios soaram ensaiados, seu sorriso mal alcançando seus olhos. Meu pai apertou minha mão formalmente e acenou para Lily. Obrigado por terem vindo, disse ele, como se estivesse se dirigindo a conhecidos casuais em vez de familiares. À medida que mais convidados chegavam, ficou claro que estávamos sentados na mesa mais distante da festa principal, ao lado de primos distantes que eu mal conhecia.
Thomas e Amanda, por sua vez, estavam em lugares de destaque na mesa principal com seus filhos. Durante o coquetel, captei trechos de conversas sobre mim. Essa é a filha do James e da Margaret, aquela que teve o bebê na faculdade. Ouvi dizer que ela tem um emprego com informática. Eles a ajudam financeiramente. Uma pena. Ela era tão promissora antes de jogar tudo fora. Mantive um sorriso estampado no rosto, apresentando Lily a parentes que pareciam surpresos por ela ser articulada e bem comportada. Minha tia Patrícia chegou a dizer: "Nossa, ela parece bem normal, considerando tudo." Thomas caminhou até a nossa mesa, com uma taça de champanhe na mão. "Irmãzinha", se divertindo com o círculo externo, pelo que vejo, disse ele, com um sorriso malicioso. Papai queria a família na frente, mas havia restrições de espaço. "Estamos bem aqui", respondi calmamente. "Os centros de mesa são lindos." "Devem ser pelo que custam", disse ele, estreitando os olhos. "Falando em dinheiro, Amanda e eu estamos procurando imóveis para férias em Aspen. Alguma dica de investimento do mundo da tecnologia?" Antes que eu pudesse responder, Lily avistou uma exposição de fotos e foi até lá para examiná-la. "Mãe", ela chamou, confusa. "Por que não tem fotos nossas e suas?" Thomas deu um sorriso irônico. "Fotos de família, garoto. Família de verdade." Senti o rosto corar, mas mantive a compostura. "Vamos tomar um ar, Lily", eu disse, levando-a em direção ao terraço. Quando o jantar começou, meu pai se levantou para fazer um brinde. Ele falou eloquentemente sobre seus 40 anos com minha mãe, sua dedicação aos valores familiares e o orgulho que tinham pelo legado. Agradeceu nominalmente a cada membro da família pelo apoio e pelas contribuições em suas vidas, desde seu irmão, que lhe emprestou dinheiro para sua primeira casa, até Thomas, que levou adiante as tradições familiares com honra. Meu nome nunca saiu de seus lábios. Era como se eu não existisse, apesar das minhas contribuições financeiras que literalmente tornaram esta noite possível. Depois do jantar, enquanto os convidados se misturavam, Lily fez perguntas inocentes sobre antigas histórias de família mencionadas nos discursos. A esposa de Thomas, Amanda, que vinha bebendo sem parar, riu alto. "Sua mãe não saberia dessas histórias, querida. Ela saiu desta família quando decidiu ter você em vez de fazer escolhas responsáveis." Sua voz carregava mais do que ela talvez pretendesse. Os olhos de Lily se arregalaram. "O que você quer dizer?" "Ela quer dizer", interrompi, com a voz firme, "que fiz escolhas diferentes do que alguns membros da família esperavam. E nunca me arrependi dessas escolhas por um segundo, porque elas me deram você." Amanda revirou os olhos. "Sempre a mártir. Enquanto isso, todos nós sabemos quem realmente sustenta esta família enquanto você banca a empresária." Algo em mim se rompeu, não de forma explosiva, mas como o rompimento silencioso de uma represa que havia retido anos de mágoa e ressentimento. "Lily é minha filha e foi a melhor decisão que já tomei", eu disse claramente. "Eu apreciaria se você guardasse suas opiniões sobre as minhas escolhas para si mesma, especialmente na frente dela." A conversa ao nosso redor morreu quando meu pai se aproximou, o rosto corado de raiva, álcool ou ambos. "Você está fazendo uma cena no nosso aniversário, Cheryl?" ele perguntou. "De jeito nenhum", respondi. "Só estou estabelecendo alguns limites sobre como as pessoas falam da minha filha." Ele lançou um olhar de desdém para Lily, que se encolhia ao meu lado. "Sempre sobre você, não é? Esta noite é sobre sua mãe e eu, sobre valores familiares e comprometimento. Valores que você claramente nunca entendeu." "Pai", eu disse baixinho, "aqui não." "Não, vamos ser honestos pelo menos uma vez", continuou ele, elevando a voz. "Você tem sido a vergonha da família desde que engravidou e se recusou a corrigir o erro. Nós a convidamos para esta noite por cortesia, mas você ainda não consegue se comportar adequadamente." A sala ficou completamente silenciosa. Dezenas de olhos nos observavam. "Seu filho ilegítimo não merece uma festa de casamento", continuou ele, gesticulando em direção a Lily, cujos olhos agora estavam marejados de lágrimas. "Acho melhor vocês dois irem embora." Minha mãe ficou paralisada ali perto, sem dizer nada. Thomas observava com uma satisfação mal disfarçada. Os parentes pareciam constrangidos, mas não fizeram menção de intervir. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim.
Anos buscando aprovação, apoiando-os financeiramente enquanto aceitava migalhas emocionais em troca, esperando que eles eventualmente reconhecessem o valor de Lily e o meu. Tudo isso de repente pareceu pateticamente equivocado. Peguei a mão de Lily e me endireitei. Tudo bem, eu disse simplesmente. Aquela única palavra pareceu surpreender meu pai mais do que qualquer discussão. Ele esperava súplicas, lágrimas ou raiva. Minha calma aceitação o deixou momentaneamente sem palavras. Peguei nossas bolsas e caminhei com dignidade em direção à porta, a mão de Lily firme na minha, seus ombrinhos tremendo com soluços reprimidos. Ao passarmos pela mesa de presentes, deixei nossos presentes cuidadosamente embrulhados. Nenhum membro da família nos chamou ou tentou impedir nossa partida. O silêncio nos seguiu para o ar fresco da noite, quebrado apenas pelo som de nossos saltos na calçada e pelas fungadas silenciosas de Lily. No carro, Lily finalmente desabou por completo, seus soluços dilacerando meu coração. Por que o vovô me odeia? O que eu fiz de errado? Perguntou ela entre soluços. Parei em um mirante panorâmico e me virei para encará-la de frente. Escute, Lily. Você não fez absolutamente nada de errado. Nada. Isso é sobre eles, não sobre você, não sobre nós. Mas eles são família, insistiu ela, com a confusão evidente em seu rosto manchado de lágrimas. Existem diferentes tipos de família, expliquei gentilmente. Existe a família em que nascemos e existe a família que escolhemos. Às vezes, as pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente simplesmente não podem ou não querem. Isso não diminui o seu valor nem o meu. Contei a ela sobre a senhora Garcia, que se tornará como uma avó para ela. Sobre minha assistente, Joyce, que lhe trazia biscoitos caseiros e assistia a todas as peças da escola. Sobre minha sócia, Linda, que lhe ensinou xadrez e a tratou como uma sobrinha querida. Essas pessoas são a nossa família escolhida, expliquei. Eles nos amam por quem somos, não apesar disso. Enquanto dirigíamos para casa, as perguntas de Lily continuaram, cada uma mais perspicaz e comovente que a anterior. Se o vovô acha que sou um erro, isso significa que ele gostaria que eu nunca tivesse nascido? O tio Thomas não gosta de mim porque não tenho pai? Somos pobres. Amanda disse que fingimos ter dinheiro. Essa última pergunta quase me fez rir, apesar de tudo. Se ao menos eles soubessem. Depois de acomodar Lily na cama com histórias extras e garantias, sentei-me no meu escritório em casa, as emoções finalmente me alcançando. Raiva, mágoa e uma estranha sensação de libertação guerreavam dentro de mim. Por 10 anos, eu vinha tentando ganhar a aprovação de pessoas que nunca me aceitariam de verdade, nem aceitariam minha filha. Esta noite finalmente me mostrou a futilidade desse esforço. Meu telefone tocou às 11h30, exibindo o número do meu advogado, David Harrison. Ele raramente ligava fora do horário comercial, a menos que fosse algo urgente. Cheryl, peço desculpas pela ligação tardia, mas surgiu um problema preocupante, começou ele formalmente. Nossa auditoria financeira detectou alguma atividade incomum relacionada às suas contas familiares. Minha empresa realizava auditorias regulares para garantir a conformidade regulatória. Eu havia estabelecido uma contabilidade separada para as finanças pessoais, especialmente aquelas que envolviam minha família. Que tipo de atividade? Perguntei, subitamente alerta. Parece que seu irmão Thomas tem usado propriedades que você comprou como garantia para empréstimos pessoais. Empréstimos substanciais, explicou David. Como você é a verdadeira proprietária, isso constitui fraude. Isso é impossível, eu disse. Minha família não sabe que comprei esses imóveis. Houve uma pausa constrangedora. Acredito que eles saibam, Cheryl. A documentação mostra que eles têm conhecimento há pelo menos 3 anos. Há assinaturas de reconhecimento. O que se seguiu foi como uma história policial surreal se desenrolando em tempo real. David me conectou com nossa equipe financeira, que havia compilado um relatório abrangente de todas as transações relacionadas à família. O que eles revelaram me deixou perplexo. A casa em que meus pais moravam, cuja hipoteca eu pensava ter comprado secretamente, havia sido transferida integralmente para meu nome 4 anos antes, com o conhecimento deles. Thomas cobrava aluguel de inquilinos em imóveis que eu possuía sem meu conhecimento, embolsando a renda enquanto eu pagava os impostos e a manutenção.
Os cartões de crédito que eu havia fornecido para uso emergencial mostravam cobranças constantes por itens de luxo, férias, clubes particulares e dívidas de jogo. A escola particular dos filhos de Thomas não estava sendo subsidiada temporariamente, como me fizeram acreditar, eu pagava a mensalidade integral deles havia 5 anos. O mais chocante de tudo era que Thomas, de alguma forma, obtivera acesso a uma conta subsidiária da minha empresa e a usava para cobrir dívidas pessoais de jogo. A documentação falsificada continha uma cópia razoável da minha assinatura. Quanto? Perguntei, atordoada. No total, quanto eles tiraram? O diretor financeiro pigarreou. Com base em nossa contabilidade completa, incluindo imóveis, transferências diretas, gastos com cartão de crédito, mensalidades e saques não autorizados, aproximadamente 9,8 milhões de dólares ao longo de 7 anos. Eu me senti fisicamente mal, não apenas por causa do dinheiro, por mais substancial que fosse, eu podia pagar. O que me enojava era a decepção. Enquanto tratavam a mim e a minha filha como constrangedoras reflexões tardias, eles exploravam sistematicamente meu sucesso. Será que algum dia me contariam? Perguntei, já sabendo a resposta. A documentação que recuperamos inclui e-mails entre seu pai e seu irmão discutindo como manter Cheryl pagando sem que ela percebesse o quanto. Eles foram bem explícitos sobre nunca pretenderem devolver nada. Agradeci à equipe, pedi que reunissem todas as evidências e fiquei em silêncio depois de desligar. A família que me envergonhou pelas minhas escolhas, que chamou minha filha de legítima, que nos excluiu das fotos de família e nos sentou à mesa distante, vivia do meu dinheiro há anos, mantendo a ficção de que eu era o fardo da família. A revelação cristalizou algo em mim. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de respeito, honestidade e consequências. Por muito tempo, eu os havia permitido aceitar o que eu oferecia sem dar nada em troca. Eu havia tentado comprar a aceitação deles, e eles exploraram essa vulnerabilidade enquanto continuavam a me rejeitar. Chega! Eles haviam feito sua escolha naquela noite, pública e inequivocamente. Agora era a hora de eu fazer a minha. O sono me escapou completamente naquela noite. Sentei-me no meu escritório em casa, cercado por registros financeiros, escrituras de imóveis e impressões de e-mails, tentando compreender a escala da fraude. Cada novo documento revelava mais uma camada de exploração calculada. Os extratos do cartão de crédito mostravam que Thomas e Amanda haviam tirado 3 férias internacionais só no ano anterior, debitando tudo em cartões vinculados às minhas contas. Os registros do imóvel confirmavam que meus pais haviam transferido discretamente a escritura da casa para o meu nome quando a manutenção ficou muito cara, enquanto continuavam agindo como se estivessem me fazendo um favor ao permitir visitas. O mais contundente eram os e-mails entre familiares. Em um deles, Thomas escreveu para meu pai: Cheryl não tem ideia de quanto está realmente nos dando. Enquanto mantivermos os pedidos individuais pequenos e espaçados, ela continuará pagando sem ver o padrão. Meu pai respondeu: ela nos deve pelo menos isso depois do constrangimento que causou. Só tome cuidado para que ela nunca veja o total. Ao amanhecer, meu choque se transformou em resolução. Liguei para Linda, minha sócia e mentora, e expliquei a situação. Ela chegou em minha casa às 7, trazendo seu advogado particular, especializado em fraudes financeiras. Sinto muito, Cheryl, disse Linda, me abraçando com força. Mas não estou totalmente surpresa. Você tem sido generosa demais com pessoas que nunca deram valor a isso. Às 8, tínhamos reunido uma equipe, meus advogados corporativos, contadores forenses, consultores financeiros e consultores de segurança. O plano tomou forma com fria eficiência. Primeiro, congelamos tudo, aconselhou Martin Shen, meu diretor financeiro. Todas as contas, todos os imóveis, todos os cartões de crédito. Nada sai sem sua autorização explícita. Assinei os documentos necessários, revogando oficialmente todo o acesso financeiro de todos os membros da família. Cartões de crédito foram cancelados, pagamentos automáticos interrompidos, códigos de acesso à propriedade alterados. Em seguida, a documentação formal, disse Sarah Winters, chefe do departamento jurídico. Precisamos estabelecer que nunca foram presentes, mas empréstimos com expectativa clara de pagamento. Avisos legais foram redigidos, detalhando cada dólar fornecido com juros de mercado aplicados retroativamente. O total, com juros, chegou a quase 12 milhões de dólares.
Cartas de cobrança para o pagamento integral foram preparadas, juntamente com opções de planos de pagamento estruturados que essencialmente, no final da tarde, meu telefone tocava sem parar. As mensagens haviam mudado de confusão para raiva. Seja lá qual for o jogo que você está jogando, precisa parar agora, exigia a última mensagem de voz do meu pai. Conserte as contas imediatamente, ou haverá consequências graves. Thomas foi mais explícito: que diabos você está fazendo? Temos pagamentos a vencer. Conserte isso, ou eu vou aí. Permaneci calmo, revisando os preparativos finais com minha equipe. Câmeras de segurança ao redor da minha casa foram verificadas e aprimoradas. Os documentos legais foram finalizados. A polícia foi notificada de que entregaríamos documentos legais que poderiam resultar em uma reação volátil. Às 17 horas, exatamente 6 horas depois de ser expulso da festa de aniversário, dei o sinal para prosseguir. 5 membros da minha equipe jurídica partiram para a casa dos meus pais em 3 carros. 6 policiais em 2 viaturas e uma unidade aérea foram enviados para garantir a segurança durante o confronto. 15 minutos depois, seguia, preparando-me mentalmente para a conversa mais difícil da minha vida. O cenário estava montado para um acerto de contas que levará anos para ser construído. Depois de uma década de apoio silencioso e busca por aprovação, eu finalmente estava pronto para defender minha verdade e exigir o respeito que havia conquistado, não apenas para mim, mas para Lily, que merecia ver sua mãe reivindicar sua dignidade. Quando cheguei à casa colonial dos meus pais, a cena parecia a saída de um drama policial. 2 viaturas estavam estacionadas na calçada, com as luzes piscando silenciosamente. A unidade aérea da polícia pairava à distância, monitorando a situação. Os veículos dos meus advogados se alinhavam na entrada da garagem. Vizinhos espiavam pelas janelas e varandas, sem dúvida se perguntando que crime havia ocorrido em seu tranquilo bairro suburbano. De certa forma, um deles se perguntou, embora não do tipo que eles poderiam imaginar. O policial Reynolds, supervisor da polícia, aproximou-se do meu carro enquanto eu estacionava do outro lado da rua. Senhorita Thompson, já protegemos o local. Sua equipe jurídica está lá dentro. Os ocupantes estão agitados, mas obedientes. Sem sinais de perigo físico, mas permaneceremos presentes conforme solicitado. Agradeci e caminhei pelo caminho conhecido até a porta da frente, a casa pela qual eu havia pago secretamente nos últimos 7 anos, a casa da qual fui expulso aos 22 anos e novamente na noite anterior. Lá dentro, a atmosfera crepitava de tensão. Meus pais estavam sentados rigidamente no sofá, com os rostos pálidos. Thomas andava de um lado para o outro perto da lareira, com uma expressão estrondosa. Sua esposa, Amanda, estava sentada em uma poltrona, girando nervosamente sua aliança de diamante, aquela que, mais tarde, descobri que também havia sido comprada com meu dinheiro. Minha equipe jurídica estava disposta profissionalmente pela sala. Sarah Winters, minha advogada-chefe, assentiu quando entrei. Qual é o significado disso? Perguntou meu pai, levantando-se imediatamente. Apesar da indignação, notei a incerteza em seus olhos. Talvez pela primeira vez em nosso relacionamento, ele não se sentia no controle. Cheryl, isso é um absurdo, interrompeu Thomas antes que eu pudesse responder. Trazer a polícia e os advogados para a casa dos nossos pais. O que você está pensando? Precisa consertar o que quer que tenha feito com as contas agora mesmo. Nossas contas, corrigiu minha mãe baixinho, um deslize que revelou mais do que ela pretendia. Permaneci de pé, recusando o assento que Sarah ofereceu. Estou aqui porque uma auditoria financeira completa revelou algumas informações preocupantes que precisamos discutir. Isso é ridículo, bradou meu pai. Qualquer erro contábil que sua empresa cometeu precisa ser corrigido imediatamente. Temos contas a pagar. Não há erro algum, respondi calmamente. Todas as contas, cartões de crédito e propriedades relacionadas a esta família foram minuciosamente documentados. O que foi revelado é um padrão de exploração financeira sistemática que abrange 7 anos. Thomas deu um passo à frente agressivamente. Você está nos acusando de alguma coisa? Porque sugiro que tenha muito cuidado ao fazer alegações. O policial Reynolds se mexeu ligeiramente, um sutil lembrete da presença policial. Thomas percebeu e deu um passo para trás. Não estou fazendo alegações, esclareci. Estou declarando fatos apoiados por extensa documentação.
Sara, por favor, distribua os resumos financeiros. Sara entregou a cada membro da família um documento encadernado. A capa dizia simplesmente: Resumo financeiro da família Thompson de 2018 a 2025. Por favor, abra na página 3, instruí. Enquanto faziam, observei seus rostos. Minha mãe ofegou audivelmente. A pele do meu pai ficou pálida. Thomas praguejou baixinho. A página continha uma tabela simples mostrando o apoio financeiro total fornecido a cada membro da família ao longo de 7 anos, propriedades, cartões de crédito, transferências de dinheiro, mensalidades escolares, contas médicas, férias, pagamentos de dívidas de jogo, tudo meticulosamente categorizado e totalizado. 9,8 milhões de dólares, declarei categoricamente. Esse é o valor que vocês receberam coletivamente de mim ao longo de 7 anos. Dinheiro que vocês nunca reconheceram. Dinheiro que vocês nunca tiveram a intenção de devolver. Dinheiro que vocês pegaram enquanto, ao mesmo tempo, tratavam a mim e a minha filha como vergonha para esta família. Esses números estão errados, disse meu pai, com a voz fraca, mas seus olhos contavam uma história diferente. Ele sabia exatamente o quão precisos eram. Vão para a página 5, continuei. Aqui vocês encontrarão cópias de e-mails entre vocês três discutindo como manter Cheryl pagando sem que ela perceba a extensão. Há 27 trocas desse tipo documentadas. Minha mãe começou a chorar baixinho. Thomas parecia que poderia estar passando mal. A página 12 mostra os documentos falsificados usados para acessar as contas das subsidiárias da empresa. Thomas, essas falsificações constituem fraude criminosa. Os policiais lá fora estão cientes disso. Thomas afundou em uma cadeira, sem nenhuma arrogância. Cheryl, você precisa entender, eu estava em uma situação difícil. As dívidas eram avassaladoras. O que eu entendo, respondi calmamente, é que ontem à noite você ficou em silêncio enquanto seu pai chamava minha filha de legítima e nos expulsava de uma festa que eu paguei. O que eu entendo é que você tem morado em uma casa que eu possuo, dirigido carros que eu paguei e mandado seus filhos para escolas às minhas custas, tudo isso enquanto me trata como alguém abaixo de você. Virei-me para meus pais. O que eu entendo é que você transferiu sua casa para o meu nome para evitar custos de manutenção, mas continuou agindo como se estivesse me fazendo um favor ao permitir visitas. O que eu entendo é que você tem me mentido e me explorado sistematicamente por anos, enquanto continua a me rejeitar e me envergonhar publicamente. Meu pai pareceu envelhecer diante dos meus olhos. O poderoso patriarca que dominara minha infância de repente pareceu pequeno e derrotado. Nunca pedimos tanto, disse ele, debilmente. Só uma pequena ajuda aqui e ali. Isso totalizou quase 10 milhões de dólares, apontei. Enquanto você continuou tratando minha filha como se ela fosse legítima, enquanto nos excluiu das fotos de família, enquanto nos sentou na mesa mais distante na sua festa de aniversário, a festa que eu paguei integralmente. Minha mãe olhou para cima, a confusão evidente em meio às lágrimas. Você pagou pela festa? O clube de campo disse que estava tudo resolvido. Eu paguei por tudo, confirmei. Assim como paguei pelo teto sobre suas cabeças, pelos carros que você dirige, pelas férias que você tira, pelos procedimentos médicos que você precisa. Apontei para os documentos. A página 20 mostra os fundos fiduciários que estabeleci para os filhos de Thomas, 250 mil dólares cada, que eles receberão para a faculdade, dinheiro que nenhum de vocês sabia porque, ao contrário de vocês, eu dou sem esperar crédito ou controle. A sala caiu em um silêncio atordoado enquanto eles continuavam lendo as evidências devastadoras de sua mentira e da minha generosidade. Por quê? Minha mãe finalmente perguntou. Por que você nos daria tanto enquanto nós a tratávamos tão mal? A pergunta atingiu o cerne da minha própria confusão ao longo dos anos. Porque eu acreditava que a família se apoiava incondicionalmente. Porque eu pensava que, eventualmente, se eu desse o suficiente, você poderia ver Lily e eu como dignas de sua aceitação. Eu estava errada em ambos os casos. Acenei para Sara, que distribuiu um segundo conjunto de documentos. Estas são as suas opções daqui para frente, expliquei. Os imóveis permanecerão em meu nome, com contratos formais de locação, caso você deseje continuar a ocupá-los. Todo o apoio financeiro anterior agora está documentado como empréstimos com juros padrão aplicados. Você tem 3 opções de pagamento, que vão desde o pagamento integral imediato até planos estruturados de 5 ou 10 anos.
meu pai finalmente encontrou sua voz. Isso vai nos arruinar. Tudo o que temos teria que ser vendido. E a Lily? Perguntou meu pai baixinho. E quanto ao nosso relacionamento com ela? Senti uma onda de raiva protetora. Você perdeu qualquer direito a um relacionamento com a minha filha quando a chamou de legítima e a expulsou de casa. Se, no futuro, ela demonstrar interesse em conhecê-lo, podemos revisitar a possibilidade nos termos dela, não nos seus. Levantei-me para sair, sinalizando o fim da nossa reunião. Minha equipe jurídica permanecerá para responder a perguntas sobre os documentos e coletar seus reconhecimentos assinados. Os oficiais garantirão que tudo transcorra com calma. Enquanto eu caminhava em direção à porta, meu pai me chamou, com a voz embargada. Cheryl, espere. Eu não sabia sobre o dinheiro, não o valor total. Virei-me brevemente. Você escolheu não saber, pai, assim como escolheu não me conhecer nem a sua neta. Essas escolhas têm consequências. Deixei-os sentados em meio às ruínas de sua farsa, cercados pelas evidências tanto da minha generosidade quanto da exploração deles. Ao me afastar, não senti nenhum triunfo, apenas uma profunda sensação de encerramento. A família que me rejeitara vivia do meu sucesso o tempo todo. A ironia era dolorosa e libertadora. As semanas que se seguiram ao confronto foram emocionalmente turbulentas. Eu oscilava entre a certeza de que tinha feito a coisa certa e ondas de culpa por efetivamente ter levado minha família à falência. Lily notou minha distração, apesar dos meus esforços para protegê-la das preocupações dos adultos. Você está triste pelo vovô e pela vovó? Perguntou ela certa noite, enquanto eu a colocava na cama. Estou triste pelo relacionamento que não conseguimos ter com eles, respondi com sinceridade. Mas não estou triste por defender o que é certo. Por recomendação da Linda, comecei a consultar o Dr. Marshall, terapeuta especializado em traumas familiares. Nossas sessões me ajudaram a processar o luto complexo de perder a família que eu tanto tentava agradar, mesmo que eles nunca tivessem me aceitado de verdade. Você buscava a validação de pessoas incapazes de dá-la, observou o Dr. Marshall. O dinheiro era uma tentativa de comprar o que deveria ter sido dado livremente, aceitação e amor. Ela estava certa, é claro. Eu vinha tentando comprar a aprovação da minha família, usando o apoio financeiro como uma ponte sobre o abismo criado pela rejeição deles. Tudo o que consegui foi permitir o desrespeito contínuo deles, enquanto drenava meus próprios recursos emocionais. Enquanto isso, minha equipe jurídica trabalhou com minha família para implementar os acordos de pagamento. Meus pais decidiram vender a casa deles, a casa onde cresci, mudando-se para um condomínio modesto que pudessem pagar com sua renda real. Thomas e Amanda reduziram drasticamente o tamanho da casa, tirando os filhos da escola particular e vendendo seus carros de luxo. O processo foi doloroso para todos, mas necessário. A cada semana, Sarah atualizava a reestruturação financeira. Thomas havia encontrado um emprego com melhor remuneração na área de vendas e estava fazendo pagamentos regulares. Meus pais haviam liquidado investimentos e relíquias de família para cumprir com suas obrigações. As acusações de falsificação permaneceram sem registro, condicionadas ao cumprimento contínuo do plano de pagamento. Durante esse período, concentrei-me em reconstruir nossa vida sem as conexões familiares tóxicas que nos esgotaram por tanto tempo. Lily e eu estabelecemos novas tradições com a família que escolhemos, jantares de domingo com Linda e seu marido, passeios de fim de semana com a família de Emma, comemorações de feriados com um círculo crescente de amigos que nos valorizavam por quem éramos. Família se constrói, não se nasce, expliquei a Lily. Nós criamos nosso círculo de amor e apoio. Na Next Gentech, canalizei minha experiência para novas iniciativas. Lançamos um programa de bolsas de estudo para pais solteiros que buscam carreiras em tecnologia, oferecendo não apenas financiamento, mas também mentoria e oportunidades de trabalho flexíveis. O programa rapidamente se tornou o programa de extensão comunitária mais gratificante da empresa, com nossa primeira turma de bolsistas já fazendo contribuições significativas. 3 meses após o confronto, recebi uma carta inesperada da minha mãe. Ao contrário das comunicações legais formais que se tornaram nosso único contato, esta foi escrita à mão em papel timbrado simples. Querida Cheryl, começava. Não há palavras suficientes para expressar a vergonha que sinto pela forma como tratamos você e Lily. Não tenho o direito de pedir perdão, mas preciso que você saiba que agora entendo a profundidade do nosso fracasso como pais e avós.
Seu pai ainda não está pronto para admitir isso, mas não posso continuar sem reconhecer a verdade. Você merecia algo melhor de nós. Lily merecia algo melhor. Se algum dia houver a possibilidade de um relacionamento no futuro, sob quaisquer termos que você estabelecer, eu ficaria grata pela oportunidade. Com amor e pesar, mãe. A carta trouxe novas lágrimas, mas também um vislumbre de possibilidade não de uma reconciliação imediata, mas de uma cura eventual em termos novos e mais saudáveis. Compartilhei-a com o Dr. Marshall, que me ajudou a elaborar uma resposta que manteve os limites, mas deixou a porta ligeiramente entreaberta. Obrigada pela sua carta, respondi. Agradeço o seu reconhecimento do passado. Neste momento, Lily e eu estamos construindo uma vida positiva, focada na família que escolhemos. Não posso oferecer uma reconciliação imediata, mas estou aberta a pequenos passos no futuro, se as ações corresponderem consistentemente às palavras. 6 meses após o confronto, encontramos Thomas em uma feira de ciências da escola. Seu filho, Daniel, e Lily haviam se classificado para a competição regional, representando escolas diferentes. O encontro foi constrangedor, mas civilizado. Thomas havia emagrecido e parecia humilde, sem os acessórios chamativos e arrogância. Seu projeto parece impressionante, disse-lhe a Lily, fazendo um esforço genuíno para se conectar com a sobrinha, talvez pela primeira vez. Obrigada, tio Thomas, respondeu ela cautelosamente. Boa sorte para Daniel também. Foi um momento breve, mas significativo, sem pretensão, sem segundas intenções, apenas um simples reconhecimento humano. À medida que se aproximava o aniversário de um ano do confronto, refleti sobre tudo o que havia mudado. As questões jurídicas estavam procedendo conforme o combinado. Meus pais estavam se adaptando às novas circunstâncias com crescente aceitação. Thomas estava fazendo pagamentos regulares e havia entrado em contato várias vezes sobre a possibilidade de visitas supervisionadas entre primos. Mais importante ainda, Lily estava prosperando. Sem a corrente oculta da rejeição dos avós, ela havia florescido ainda mais, destacando-se na escola e desenvolvendo amizades mais profundas. Ela falava com mais confiança e se portava com mais segurança, não mais preocupada em se igualar aos avós que a achavam deficiente. O aspecto financeiro, que parecerá tão crítico durante o confronto, perderá importância. O dinheiro nunca fora o verdadeiro problema. Foram a decepção, o desrespeito e a negação fundamental do nosso valor como pessoas que tornaram necessária a ruptura. À medida que construía uma nova vida centrada em relacionamentos autênticos e respeito mútuo, encontrei paz em um lugar inesperado, a gratidão pelas lições dolorosas. Meus pais me ensinaram, por meio de exemplos negativos, o que uma família não deveria ser. Esse conhecimento me permitiu criar algo melhor para Lily, um lar onde ela fosse valorizada incondicionalmente, onde suas conquistas fossem celebradas sem reservas, onde o amor não fosse transacional. A ironia suprema foi que, ao tentarem me moldar à sua visão de sucesso, meus pais me deram a determinação de trilhar meu próprio caminho. A rejeição deles me forçou a encontrar uma força que eu nunca soube que possuía. O amor condicional deles me ensinou a importância vital de amar incondicionalmente. Hoje, lidero uma empresa avaliada em mais de $1 bilhão. Criei oportunidades para outros pais solteiros que enfrentam o mesmo estigma que eu enfrentei. Construí uma família escolhida que celebra Lily e eu exatamente por quem somos. A jornada da desgraça familiar para a autoaceitação foi longa e dolorosa, mas necessária. Às vezes, a família que deveria apoiá-lo não pode ou não quer. Quando isso acontece, o maior ato de coragem não é continuar buscando a aprovação deles, mas criar uma vida rica com pessoas que realmente reconhecem seu valor. A verdadeira família, aprendi, não é definida por sangue ou obrigação. Ela é criada por meio do respeito, da honestidade e do apoio mútuo. Ela cresce no solo fértil da aceitação, não no solo árido do julgamento. Mais importante ainda, ela reconhece que o amor nunca deve vir com condições ou preços. Se você já teve dificuldades com familiares que não conseguiam reconhecer seu valor, lembre-se de que você tem o poder de construir algo melhor. Você pode criar conexões baseadas em apreciação genuína, em vez de obrigação. Você pode estabelecer limites que protejam sua dignidade. Você pode encontrar pessoas que celebram você em vez de tolerá-lo. Você já teve que enfrentar familiares que se aproveitaram da sua generosidade? Deixe um comentário abaixo, compartilhando sua experiência.
Como você encontrou forças para estabelecer limites? Curta este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias de resiliência e renovação e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que merece respeito sem precisar conquistá-lo. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que não o veem.